Agora é hora de tirar dúvidas sobre os seus direitos, gente. E já chegou aqui no estúdio para responder as perguntas que chegaram pelo WhatsApp do Balanço Geral. Está aqui a advogada, a doutora Natália Possamay Ion, que você já conhece, ela já veio algumas vezes aqui com a gente. Boa tarde. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Boa tarde, bem-vinda. Vamos então às perguntas que chegaram pelo nosso WhatsApp. Primeira pergunta que a gente mostra agora, aqui na tela, para a gente poder acompanhar também, é do Adair. Poderei trocar objetos comprados na Black Friday? Depende. Então, quando a gente fala de produtos comprados pela internet ou fora do estabelecimento do fornecedor, sim. Então, ele tem o prazo de 7 dias que o Código de Defesa do Consumidor garante para ele fazer essa troca ou até a devolução do produto. Em se tratando de loja física, as lojas físicas elas não são obrigadas a fazer a troca dos produtos. Então, e não por se tratar do Black Friday, por uma questão da nossa legislação mesmo. Então, o ideal seria que antes de fazer a compra, converse com essa loja, com o local onde você vai fazer, verifica quais são as regras daquele local com relação à troca e devolução, para depois você não ser surpreendido com essa possibilidade ou com um prazo menor de devolução. Em tese, a comunicação é primordial, né? É primordial, né? E obrigatória. É dever das empresas de prestar esclarecimentos para o consumidor. Temos outra aqui, a Silvia de Canoinhas. Matriculei meus 2 filhos em um curso, mas eles não quiseram ir. Meu nome foi para o SPC. O que eu faço? Então, Silvia, essa situação é um pouco complicada. O que acontece? O fato dos seus filhos não terem tido vontade de fazer o curso não significa que você não precise pagar, porque você fez um contrato se comprometendo a matriculados, a eles frequentarem, e esse curso, em contrapartida, receberia as mensalidades. Então, o que a gente precisaria verificar nesse caso? Houve uma tratativa entre a Silvia e esse curso, houve o cancelamento, definiram se existe ou se não existe multa, e foi definido que não precisa mais pagar, e ela foi indevidamente para o SPC, por uma relação comercial que foi encerrada, então ela teria que discutir essa situação judicialmente de, olha, não tenho mais a dívida, tenho aqui, a gente encerrou o contrato, paguei eventualmente a multa que tinha que pagar, eu fui isenta da multa e meu nome está indevidamente na SPC. Agora, se ela simplesmente, porque os filhos não quiseram ir e ela parou de pagar, aí é uma situação um pouco mais complicada. A dívida existe, porque ela se comprometeu com isso, então o ideal seria ela entrar em contato com eles e fazer uma negociação com relação a isso. Até para tentar rescindir, para não gerar outros problemas. Aí. Agora a Laura mandou pra gente, ó, comprei um refrigerador e primeiro não fechava a porta. Na segunda vez que vieram, trocaram uma peça chamada gabinete e agora ele não gela. E aí? Então, esse refrigerador evidentemente está com um vício, né, que compromete o funcionamento dele. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a empresa tem o prazo de 30 dias para fazer esse conserto. Aqui a gente não tem essa informação a respeito do prazo, mas passando o prazo de 30 dias e efetivamente não tendo sido consertado o refrigerador, ele tem a opção de pedir a devolução do valor ou a devolução do valor, a troca do produto, ou no caso dele não daria para pedir um abatimento porque isso compromete totalmente o produto, né? E caso ele tenha tido algum prejuízo maior de dano material ou moral em razão dessa situação, ele poderia discutir isso também e pedir algum ressarcimento, às vezes algum comércio, às vezes em razão de medicamentos que precisam ficar refrigerados, enfim, então isso poderia ser apurado também. Tá certo. Tem mais uma aqui, a Patrícia. Comprei móveis planejados, recebi algumas coisas e faltam muitas ainda. Paguei tudo e eles não dão mais retorno. Essa é uma situação que a gente vê frequentemente, né? A gente sempre fala, não paga tudo de uma vez só, porque a probabilidade de que uma situação dessa venha acontecer acaba sendo grande. Então, o que é o ideal no caso da Patrícia e no caso de todos no geral? Que todo esse tipo de relação a gente tente fazer pelo menos um contrato verbal que tenha algum documento onde especifique quanto que ela está pagando pelo produto e pelo serviço contratado, qual o valor e quais são as condições, como é os prazos para entrega, para instalação e tudo mais, para que, tendo uma situação dessa, fique mais fácil dela comprovar essa situação. Então, o ideal seria o quê? O primeiro passo seria sempre conversar com a empresa, não conseguindo sucesso. Eu sempre recomendo tentar no PROCON, uma via administrativa, a empresa é convidada para
uma audiência, prestar os esclarecimentos, às vezes ela consegue resolver, eles conseguem fazer um acordo com relação ao prazo em que eles vão fazer essa entrega dos produtos que faltam, ou vão rescindir o contrato e vão devolver o valor que foi pago a mais pelo serviço não prestado. E aí, realmente, se não tiver sucesso, não tem outra situação senão ir para a justiça. Todos os cartuchos foram utilizados, então ingressa com o processo na justiça. Exatamente. Tá aí. Obrigado, doutora Natália. Obrigada, doutora Natália. Ótima tarde, viu? Um abraço.